Boa tarde a todos. Como vão? Bem, vamos começar então mais um Nós Urbanos, tratando dessa temática tão interessante, né? Que é a formação desses aglomerados urbanos, a formação das cidades, o local onde a maior parte da população se encontra, né? Promovendo trocas variadas aí, e que nos interessa tanto, né? Sobretudo enquanto arquitetos e urbanistas. Bem, novamente, né? Esse é um quadro que eu e o Rogério Braga, o professor Rogério Braga, estamos fazendo, né? Essa é a nossa segunda live. E só esperando ele aparecer aqui. Assim que ele aparecer, a gente inicia a conversa. Nós tivemos uma primeira live, né, que aconteceu aí aqui por volta de 15 dias. E nessa live, foi a primeira live, a gente tratou, né, quase como uma introdução, uma discussão ampla sobre... Bem, já acabou de aparecer, mas uma discussão mais ampla, né, Opa, só um minuto. Mas uma discussão mais ampla, né, sobre esse processo de formação das cidades, né? Mas era uma introdução, certo, professor Rogério Braga? Tá me ouvindo agora? Opa! Agora Ô, Jojeca. estava com o fone desconectado. Rogério, até te peço desculpas, cara. Dessa vez eu estou sem fone de ouvido, viu? Você está conseguindo me ouvir bem? Tá ótimo. Pensei até que você estava com fone. Não, que bom, cara. Porque muitas vezes acontece de o som não ficar legal, ficar ecoando demais e tal. Não, Mas assim, vamos. parece que tá ótimo. Justamente quando não. Porque quando fica no microfone normal, né? Pega qualquer barulho, ecoa. Mas o Sim. seu tá limpinho, tá ótimo. Deve estar Que melhor que o bom. meu som aí. O meu, às vezes, tem uns bichos aqui, umas saracuras, uns negócios gritando aqui. Você está onde, Rogério? Você tá em Belo Horizonte? Porque eu moro no Buritis, estou Sim. morando no Buritis desde que começou esse negócio da pandemia e tem uma mata logo aqui embaixo, assim, e tem muito, Sim. muito bicho nessa mata, mas é uma vista bacana, porque não tem vista, você não vê a cidade, vê a mata, né? Mas é uma Que barulhada legal. de noite, de manhã, o tempo todo. E é uma mata que foi feita de reflorestamento, de recuperação ambiental, né? Aí Sim. é tudo mais ou menos novo, todo dia aparece um bicho novo, os bichos correm daqui para ali, eu não sei como é que eles, se eles vêm de vale transporte, o que é, mas aparecem uns bichos muito, não sei como é que eles pulam, né? Assim, deve vir pela Sim. tubulação, não sei. Eu Interessante. fico tomando Que conta aqui legal. das árvores crescendo. Então, GG, é que nós Diga. conversamos foi há 2 semanas atrás, cara, ou já tem 3, hein? Eu não sei, não lembro. 2 ou 3. 3 semanas, né? Já acredito que é possível de ser assim. Eu 3 semanas, já tem até uma temporada. eu salvei o vídeo e coloquei ele no YouTube, né? Aí posso ficar fazendo isso sempre, que agora eu aprendi a fazer isso. Eu acho que é um programa pirata que salva do Instagram, não sei o que é. E eu descobri que eu tinha um Sim, canal no YouTube que eu não usava, né? Aí que eu posso colocar os vídeos lá. Depois eu até vou tentar fazer aquilo que o pessoal faz, que se chama cortes, né? Que você pica em vários vídeos menores os assuntos e tal. Porque fica sim. muito grande para Uma ouvir de edição. uma vez. É verdade, é verdade. Bem, na verdade, assim, eu foi até uma sugestão, né, GG, que seria interessante se hoje a gente tentasse estipular um tempo, né?
exatamente com essa preocupação, inclusive, né? Às vezes a gente reduzir um pouquinho a live. Eu É, não consigo ir para um também hoje 19 horas, eu acho que 19 horas talvez seja o horário ideal, ou seja, uma hora, né? Vai fazer mais de uma é, hora de live, é, né? é. Acaba sendo quase uma hora e 10 minutos de live, e 70 minutos de live. Dá tranquilo. Mas informação não falta, né, Gegega? Uma hora e 10 minutos, acho que vai ser pouco, né, cara, nesse sentido, mas vamos embora. A gente fala demais, É né? apenas a segunda, né? É apenas a segunda de algumas lives, né? Vamos ver como é que vai ser hoje, né? Então, aí a gente tinha falado, você tinha falado da gente. A gente começou a falar sobre o começo disso, por que começa a urbanização, como é que as pessoas se juntam e tal. E eu não lembro até onde que a gente foi falando, inclusive, de coisas do futuro. A gente tinha falado, Uhum. que eu me lembro, assim, mas acho que você falou outras coisas, a gente falar sobre a formação mais do, dar um exemplo regional, né, falar da formação do Vale do Rio Doce, do Vale do Aço e tal, para poder depois ir Uhum. para o futuro, né, assim, o que pode acontecer no Uhum. futuro, porque eu acho bom sempre aquela história que a gente falou na outra vez, a teoria toda do urbanismo fica meio velha, ela fica velha muito rápido, porque não porque ela fique, não, porque ela não é válida, mas porque a dinâmica urbana é tão rápida e tão acelerada Sim. que logo, logo a teoria fica passada, assim, velha, né? Obsoleta, né? Sim. Ela acaba tendo um prazo de validade e vai servir de referências para as próximas, né? O mundo em si não vai embora, nem a teoria que falou do passado vai embora. Mas ela, o que eu estou falando que ela fica meio passada é que ela serve pouco para você prever o próximo passo, que é uma coisa Sim. básica de planejamento urbano. Se você trabalha com planejamento, é para planejar. E se você tem teorias que já não permitem isso, porque elas falam de um passado que está acelerando tão rápido que não dá para você se basear em teorias antigas, consolidadas e tal, que nem são tão Uhum. antigas assim, né? Assim, a gente estava falando que assim, elas têm 10 mil anos, aqueles livros, Formação de Cidades, do Leonardo Benévolo, por exemplo, fala de 5 mil anos atrás, né? De aldeias de 8 mil anos atrás, as primeiras cidades, 4, 5 mil anos atrás, e aí passa tão pouco tempo no mundo, né, que tem num universo de 14 bilhões de anos, 5 mil anos não é nada, e passa tão rápido que a gente já não consegue mais usar essas teorias de planejamento urbano. E isso é uma coisa muito interessante. Toda vez que a gente fala de planejamento urbano, a gente tem que falar do passado, porque é ele que constrói o presente. Aí a gente custa para analisar, para entender e tal. E quando você fala assim, bom, agora eu Sim. estou entendendo, pronto, você já não sabe o que fazer no próximo passo. E o Vale do Aço é um exemplo muito bom para a gente falar. O Vale do Rio Doce como um É todo, né? verdade. Não sei, era isso que eu lembro que você falou para a gente Não, eu acho que é abordar. por aí. Nós fizemos uma introdução, assim, eu acredito até que talvez uma das qualidades, né, características dessas lives que nós fizemos, e eu acredito que vai permanecer, é exatamente do desdobramento dela e acontecendo a cada passo, né? Cada passo que a gente dá, surge uma porta É, nova que se abre ali para nós debatermos, e eu acho que isso que talvez seja o mais interessante, mais do que a gente ter pautado todas as questões. Na primeira vez, a gente falou sobre fazer uma introdução, e dessa segunda vez a gente falou, por que não trazermos essa conversa um pouco para mais próximo da nossa realidade, no sentido regional, como você falou, né? foi. E como, na verdade, né, professor, você tem uma bagagem, uma experiência, um conhecimento amplo assim, das várias formações pelo Brasil afora e até por outras partes do mundo, né? Mas mais especificamente do Brasil, você já experimentou e já trabalhou em algumas delas, né? Mas como nós experimentamos muito a região do Vale do Aço,
talvez seja interessante, né, a gente utilizar como objeto, vamos dizer assim, esse processo de formação do Vale do Aço, que é super rico, né, Sim. para que a gente possa fazer uma ponte com a formação dessas várias outras regiões pelo Brasil afora, né, e até pelo mundo. Talvez seja pode ser um caminho interessante aí, né, uma aventura bacana desse diálogo, né? Eu acho o Vale do Aço. Tem outros lugares assim, mas o Vale do Aço é muito interessante. Assim. Todo lugar é meio peculiar, toda região é meio peculiar, porque é um desenvolvimento recente, tardio, né? Ele começa muito depois de outras regiões e muito mais acelerado que os outros. Ele não chega a criar uma fundação tradicional, uma coisa, uma cultura tradicional e já pega esse bonde correndo, né? E está passando Sim, por uma transformação muito grande agora e as pessoas não percebem muito bem isso. Porque aquele negócio que você falou até da outra vez, a gente fica muito preocupado em se safar no dia a dia, levar a vida da gente. E aquilo que eu estava falando, se as teorias antigas não dão conta do próximo passo, de como planejar as próximas ações e tal, aí quanto mais isso acelera, quanto mais recente, quanto mais, como é o caso do Vale do Aço, começou mais tarde e foi muito mais rápido, foi muito mais acelerado nos últimos 20, 30, 40 anos, aí você fica meio assim desnorteado por um lado, sem base teórica para uhum, planejar um futuro, e ao mesmo tempo tendo que planejar, porque quem pega o bonde andando já pega no trupico, né? Então, se quem estava lá dentro do bonde sentado sim, confortavelmente e sim. tal, fica numas assim, bom, não sei o que vai acontecer, mas tô dentro do bonde, deixa ele andar. Já o cara que entra nesse bonde, e a urbanização do Vale do Rio Doce toda é relativamente recente, fica meio perdido assim, para que lado que eu corro, o que eu vou fazer, o que vai acontecer aqui, onde que esse bonde vai dar, o que está acontecendo. E isso é uma coisa que no Brasil tem um monte de exemplo assim, de urbanização tardia e recente. Tem outras mais tardias e mais recentes do que o Vale do Aço, mas o Vale do Aço é um bom exemplo, principalmente em Minas Gerais. Né? Sim, sem dúvida. E o processo de formação, bem, eu acabei estudando um bocado, até mesmo como professores, né, a gente acaba abordando muito utilizando o Vale do Aço como esse cenário aí, né, de apresentação, para elaboração de projetos, inclusive, É, né, todo o diagnóstico que a gente faz, os levantamentos e tal. E é muito interessante, né, porque a gente começa a explorar uma região que, na verdade, muitas vezes ela é pouco conhecida dos moradores, né? Assim, sim. porque, bem, seria tão interessante se todo mundo conhecesse o Vale do Aço, como muitas vezes a gente acaba sendo até obrigado a conhecer, né? Por sermos profissionais que vão, talvez, muitas vezes traçar novos desenhos para a região, né? Propor saídas para algumas problemáticas, muitas delas, como a gente discutiu na última vez, até como cenário, né? Problemáticas que muitas vezes ainda nem existem, mas tendem, né? Um, a gente fala sobre vocações, sobre potencialidade, essas coisas todas, então a gente acaba tendo que se aprofundar, né? E a formação dessa região nossa é incrível, né? E essa região nossa tem um potencial ímpar no Brasil, né? Mas que teve investimentos, como você tinha falado, né, Jejeca? Assim, de uma forma acelerada, a partir da década de 1950, principalmente. É lógico que a gente pode voltar muito antes, falando da linha férrea, né? Mas que não tinha investimento ainda, mas ali Pode é o voltar embrião bem dessa. antes, né? Hã? Bem antes da linha férrea, né? Eu acho que na outra vez que a gente conversou, a gente até falou disso. As entradas, que é aquelas coisas que a gente aprende no colégio, entradas e bandeiras, que Sim, aconteceram sim, claro. praticamente depois do Brasil ser descoberto e tal, e que Uhum. o Fernandes Tourinho e várias entradas subiram o Rio Doce, né? Entraram pelo sul da Bahia e subiram o Rio Doce, chegaram a vários pontos de Minas Gerais, e não só pelo Rio Doce, mas
pelo Vale do Jequitinhonha, enfim, foram entradas mesmo, vai entrando para descobrir isso. Sim. E isso aconteceu muito, assim, 1500, no comecinho do século XVI. E depois ficou uns 300 anos uma região parada. Quer dizer, não faria sentido proibir o acesso dessa região antes da descoberta do ouro. Mas aí veio a descoberta do ouro e aí proibiram. Assim, região proibida, porque era um escoamento, né, era o contrabando e tal. Então faz sentido proibir. O estado do Espírito Santo foi criado para virar uma tampa na saída do Rio Doce, porque vinha diamante da região de Diamantina, vinha ouro da região de Ouro Preto, e todo mundo ia sair lá no Oceano Atlântico, num lugar onde não tinha nada. Você tinha Salvador e o Rio, né? E Santos. Então, mas isso foi acontecer no fim do século XVIII. Quer dizer, ficou do século XVI ao século XVIII meio assim, não achamos nada. E não achamos nada, quer dizer, acharam sim várias coisas, mas não acharam nada que eles achassem que fosse valer a pena, né? Não tinha um ciclo de desenvolvimento. E isso no Brasil como um todo teve os primeiros ciclos extrativistas de madeira, por exemplo, do pau-brasil, de mão de obra, de umas primeiras plantações, umas coisas assim, mas ficar tanto tempo sem desenvolver uma região é um negócio impressionante. Esses dias estavam comemorando os 300 anos do Estado de Minas Gerais, que é justamente quando, quer dizer, faz 300 anos dos 520 que o Brasil foi descoberto, que aí inventaram, assim, realmente, vamos explorar Minas Gerais. E essa exploração é meio, assim, baseada no ouro, a princípio, né? Quase que contra a vontade, né? Assim, a gente sabe que tem aquela região, tem os rios, conhecer eles já conheciam. Tanto que eu sempre falo isso, as primeiras descobertas são autorizadas, o que é um paradoxo. Assim. Como é que se autoriza um cara a descobrir uma coisa? Se ele não conhecia, ele ia descobrir sem saber o que era. Mas ele chega para descobrir com uma autorização real, dizendo assim, olha, o ouro que você for descobrir naquele lugar ali é seu, sob essas condições e tal. Quer dizer, já sabiam que tinha, mas a autorização é para o cara explorar, né? Assim, vai lá, acaba de descobrir e explora. E isso demora 200 anos para acontecer, já é tardio. Depois disso, aí que começa a história que eu acho que começa a interessar, o ouro acaba e tal, e aí começa a ser uma ocupação de território, né? Que é a fundação de Minas Gerais, esqueci o nome do cara, Francisco Iglesias, né? Que é um professor de história da UFMG sensacional, que acredita a formação de Minas Gerais, depois que o ouro acaba, a essas fazendas gigantes que viraram cidades, algumas, né? Como a fazenda do Rio do Peixe, em Nova Era, que tem um raciocínio semi-urbano. Assim, para aquela época, falar que isso era semi-urbano é absurdo, mas para a época, uma fazenda tão grande que todo mundo em volta ia até ali para vender o que tivesse, para negociar, para fazer um ponto de negociação de porco, comida e ouro e tudo que tivesse e tal. E aí, depois disso, né, quer dizer, acabou o ouro, é um ciclo relativamente curto, acabou o ouro em excesso, fácil, aí começa esse ciclo de o ouro mais difícil, mais mecanizado, aí vem os mineradores ingleses, alemães e tal, e quase que imediatamente começa a siderurgia, que é um beneficiamento do metal, que passa a ser ferro, não mais ouro, mas quer dizer, é interessante também, para poder vender isso aqui, a gente vai ter que transformar isso em pás, enxadas e picaretas e tal. E aí já tem uma civilização plantando, criando bichos e tal, gente ocupando aquele lugar. Não haveria essa ocupação se não tivesse havido uma corrida ao ouro. Assim, vamos correndo para lá porque lá tem ouro. Aí as ocupações por causa do ouro eram toscas, né? Assim, um buraco na terra com uma folha de bananeira em cima, não é nada urbano, mas aí com a grana que aquilo rende,
começam uma sociedade, assim, gente que empresta dinheiro, gente que vende comida, coisas e tal. E aí o ouro acaba e essa sociedade deslancha, continuando a vender comida e fazendo outras minerações e tal. E aí o Vale do Rio Doce permanecia proibido, porque tudo isso assim, não pode ser escoado pelo Rio Doce, porque vai virar contrabando e a gente não se beneficia disso. Mesmo assim, o contrabando se estabelece bem, cria cidades, cria, né, várias companhias de mineração, muita coisa. Até que, por exemplo, quando isso tudo está acontecendo, que o Vale do Rio Doce é liberado, o negócio já é, assim, já estamos no Império Brasileiro, o Dom Pedro I já começa a autorizar, depois Dom Pedro II autoriza um monte de contrabandista que estava vivendo aqui, assim, tipo, passa cartas régias dizendo assim, o sujeito fica autorizado. Segundo consta, né, nos registros históricos aí, essa é uma região escolhida até por ser uma região perigosa, assim, né? Tem uma história dessa região ser ocupada, na verdade não é ocupada, né? Ser uma região dos índios botocudos, né? Que era tido como um dos índios mais hostis do Brasil. Mas isso é meio um mito político criado, assim, é proibido decretado, mas a história, mas também é proibido assim, cheio de medo. Você vai se perder lá, você vai morrer. Se você não morrer, vão te matar. E é difícil sobreviver, não rende nada, não adianta plantar, que não dá, e é muito montanhoso. Mas é exatamente porque a coroa portuguesa, segundo consta, a coroa portuguesa evitava exatamente essa região. Essa região ela era evitada e a única saída para esses contrabandistas era passar por essa região. Então essa que era uma região, era realmente uma rota de contrabando, né, como você está falando. Então imagina quantas histórias cabulosas que já aconteceram por aqui, juntando né? esse quadro todo, você vê que você tem uma região que tem potenciais diversificados e não únicos. Assim, não é por causa do ouro que o Vale do Rio Doce é explorado. E também não é porque acabou o ouro lá nas cabeceiras. É porque tinha várias outras coisas. Nenhuma muito significativa. Assim, se tinha minério de ferro, tinha um rio que não era navegável, mas que era grande, tinha enfim, tinha um conjunto que, para quem está longe, em termos coloniais, não era significativo. Assim, é muita mixaria, não vamos ligar para essas mixarias, não, dá larga para lá. Aí continuou proibido, né, para você poder... Você podia... era uma terra de degredados, no sentido de que todo degredado era expulso da sociedade. Se fez algum mal lá na cidade, então, assim, uma das penas é o degredo. Naquela época era uma pena interessante. Assim, aqui você vai para onde ninguém vai. Assim, é quase como ir para a cadeia, até pior. Mas com uma chance. Assim, se você for lá, criar alguma coisa, cultivar alguma coisa e voltar rico, você está perdoado. E aí a gente confunde até pensando assim, que foi perdoado porque ficou rico. Mas é porque o cara pena para se desenvolver. E não é só degradado no sentido de gente que sofreu uma pena, né? Porque os crimes eram até meio esquisitos, tem uns crimes muito bocós, assim, mas também crimes, assim, fala o mal da rainha, pronto, tá degradado. Falou isso, falou aquilo, fez isso, fez aquilo. Tem os crimes até louváveis, tem um monte de lugar aí que o criminoso é louvado. Bom, Tiradentes era um criminoso louvado, né? Mas aí tem esse povo, tem a invasão estrangeira, que eu acho sempre muito interessante. Assim, os exploradores estrangeiros vinham justamente para explorar, para fazer alguma coisa. E aí, como a região a princípio era proibida, fica um negócio meio para o governo, meio assim, mas como é que a gente autoriza isso de novo? Porque para autorizar tem que ter algum motivo. Assim, vai autorizar o quê? Era uma diversidade tão grande. E eu acho que essa diversidade, até hoje, parece que não tem diversidade. Né? Para quem chega no Vale do Aço, dá uma certa impressão assim, tem muita coisa que interessa aqui não. Mas tem uma diversidade doida, é assim que se funda o desenvolvimento do Vale do Rio Doce. E aí, quando chega no Dom Pedro I, é que ele começa a aceitar essas coisas e tal. O Marliere veio com o Dom João VI para o Brasil, né? Era um oficial militar com
com uma série de vantagens, assim, que também estaria fugindo do Napoleão, porque ele era um traidor do Napoleão. Assim, não sei que vantagem tinha naquela época ser traidor. Assim, mas é porque assim, se o Napoleão chegasse em Lisboa, como ele tinha prometido, invadir Lisboa, e o Dom João VI ficou meio sem ter para onde ir, assim, se saísse de Lisboa, os ingleses tinham os canhões apontados para Lisboa para dizer resiste aí. E aí ele deve ter pensado, não vai dar. E foi conversando com o Marliere que ele deve ter pensado. Assim, o Marliere era um informante militar das forças de Napoleão, que aí, ao dar o serviço para os ingleses e para o Dom João VI, teve que fugir, que foi uma decisão do Dom João VI. Daí ele veio para o Brasil e o Marliere, quer dizer, mais um caso de um sujeito fugido que vai tentar uma vida nova. Opta, ele pede para ser designado chefe das regiões militares do Rio Doce, que são estabelecidas já antes do Dom Pedro I. Assim, e aí cria... O Guido Barbieri, ele é responsável, inclusive, pela consolidação, formalização das primeiras aglomerações urbanas da região, né? Inclusive, tem uma história até de que ele é responsável por uma das primeiras fábricas de... Como é que seria, gente? Não é siderúrgica, seria uma metalúrgica. Uma das primeiras metalúrgicas dessa região é Guido Marliere que movimenta. Isso nos seus eu acho que ele é responsável, né, por reverter a proibição do desenvolvimento do lugar, assim, uma terra de monstros, índios que comem gente, dragões, onde você vai morrer perdido e tal, uma terra sem lei. Assim, entra um militar francês de uma sofisticação muito maior do que era necessário. Aí ele promove uma reversão desse negócio. Isso não é uma terra de índio que come gente, não é um lugar sem lei, não é isso, nem aquilo, e não é um lugar que não serve para nada, não. Tem muita coisa para fazer. É um civilizador. Assim, e ele civiliza a região subdividindo, colocando os quartéis todos, acho que eram 8 ou 9 quartéis esparramados pelo Vale do Rio Doce. Então as regiões militares são organizadas por ele, né? Ele é o único decretado inicialmente, assim, vamos fazer isso. Agora resolve aí o que é para fazer. E era um comandante geral disso, e ele estabelece ele funda a região como um todo e faz um acordo geral com todo mundo, né? Dizem que ele, em vez de bater nos índios, que ele ia lá e negociava com os índios, mas não é que ele negociava com todo mundo. Tinha estrangeiros ocupando lugares aqui, ele ia lá e negociava com o cara. Assim. Bom, tudo bem, você já está aí, vamos combinar e tal. Combinava com os índios também. Tem que ser muito diplomático para conseguir conversar com tanta gente esquisita, um cara vindo do outro lado do mundo. Aí tinha que ser muito macho também, porque a negociação não era tão afável assim, né? Aí ele era diplomático, culto, macho no sentido de ninguém mexia com ele. Ele não morreu sofreu vários acidentes, atentados e coisas assim, mas se não foi disso que ele morreu, foi morrer de velho, né, para a época, e escolheu morar num lugar, né, que hoje chama Guidoval, né, enfim, o cara era um civilizador de uma região enorme, um comandante geral, e aí sim é que eu acho que começa essa história que você falou, bem antes da Estrada de Ferro, porque ele tinha diários, tinha uns registros muito bons, os registros do Marliere são sensacionais, ele descreve e raciocina super bem. E aí tinham inventado, no Rio, inventaram uma companhia de navegação do Rio Doce. Lançaram ela em Londres, venderam ações e planos e tudo, o navio vai entrar pelo Rio Doce acima e tal. E o Guido Marliere, desde o começo, ele escreve sempre com a maior educação: olha, eu acho que esse negócio não vai dar certo, por que vocês não constroem uma estrada de ferro, que é uma coisa que vem margeando o rio, a navegação não funciona. Aí, falando até da siderúrgica que você está falando, ele ajudou o Jean Monlevade a subir com o maquinário para montar a siderúrgica em João Monlevade, né?
E aí ele usa o caso do Monlevade para argumentar. No caso do Monlevade, por exemplo, ele subiu com máquinas e tal, tem que toda hora tirar o barco do rio, passar para a margem do rio, subir um trecho, depois volta para o rio. Então não tem como navegar, era um barco pequeno, com um maquinário pequeno e tal, e já não deu certo. Mas isso, do ponto de vista de burocratas que estavam vendendo ação em Londres, falava assim, é porque vocês tinham umas canoas vagabundas aí, na hora que chegar com os nossos navios, e ele argumentava, mas navio não é trator, não. Né? Aí ele sugeriu tanto, e o negócio, quando começou, ele foi encarregado, assim, você vai ajudar o pessoal a começar a funcionar aí, essa companhia de navegação. Ele falou, tá bom, não concordo, mas obedeço ordens, vamos lá e tal. E aí, quando ele chegou lá, ele foi convencendo os caras, assim, aqui, me ajuda, aqui, vocês estão vendo aqui ao vivo que não dá para fazer uma companhia de navegação, mas dá uma estrada de ferro sensacional, pô. Ela vai acompanhando o rio o tempo todo. Esse rio não é navegável de forma direta, assim, ele tem trechos navegáveis, mas mesmo assim rasos e tal. Já uma companhia de estrada de ferro, vocês pegam as ações, vai lá, fala para os acionistas que mudamos os planos e tal, e foi isso que aconteceu. Aí mudou os planos, passou a ser uma estrada de ferro, não mais uma companhia de navegação, mas aí acontecem essas coisas que a sociedade, os acionistas, todo mundo teve que mudar de ideia. Aí relicitaram aquilo, assim, quem quer pegar isso para fazer como estrada de ferro? Aí o Percival Farquhar, né, que tinha feito outras estradas de ferro, portos, etc., falou, deixa comigo. Aí tocou a estrada de ferro, que deve ter sido uma das mais fáceis para ele, que fez várias difíceis. Mas tem uma história aí, hein, Rogério? Tem um negócio que é muito interessante, cara. Esse projeto da estrada de ferro era um projeto ainda do século XIX, né, cara, para a região. Por quê? Inicialmente, a ideia era sair do Espírito Santo e ir até Diamantina. Né? É interessante quando a gente olha o mapa, isso é muito interessante. Quando a gente olha o mapa, por exemplo, assim, quem estiver até vendo e quiser olhar um mapa, por exemplo, de Minas Gerais, pode colocar a Estrada de Ferro, né, Vitória Minas, ou então um mapa também das cidades mineiras e tal. É muito interessante porque a gente percebe que a estrada férrea, ela sai do porto de Tubarão, no Espírito Santo, e o destino dela era Diamantina. A gente percebe como que ela estava indo retinha, né? Assim, o que acontece é que isso começou em 1903 e chegando na região de Governador Valadares, coincidiu, ou seja, levou uma temporada aí, na hora que chegou em Governador Valadares, e tinha um inglês que estava rodando aqui pelo Brasil, e ele estava na região de Itabira, e ele tinha anunciado, ele tinha descoberto aqui o que ele chamou da maior reserva de minério de ferro do mundo na época. É muito interessante, saiu em todos os jornais na Inglaterra, ou seja, repercutiu na Europa inteira, e imediatamente a Inglaterra veio e comprou essa região, que é a região de Itabira. Isso exatamente, quando chega em Governador Valadares, é muito interessante que a linha ferro ela vai reto, e sentido Diamantina, quando chega em Governador Valadares, eles param, a Inglaterra assume a construção da linha férrea, possivelmente com toda essa influência aí do Marliere e outras, porque existe uma negociação ampla, e ela faz uma guinada, ela dá uma virada de 90 graus e desce, passando por essa região nossa, indo até sentido, passando por Itabira, e vai até Belo Horizonte, né? Mas é muito interessante isso, porque quando a gente olha o mapa, dá uma olhada no mapa aí, Jejeca, o mapa é uma curva, né? A curva do Rio. É uma curva, e ela não era para ter existido. A linha férrea inicialmente era Porto de Tubarão a Diamantina. E ela vai em Governador Valadares, ela dá essa guinada e desce por essa região nossa e chega em Itabira. E é muito interessante. Aí, daí começa o desenvolvimento dessa exploração, da extração do minério de ferro. E aí João Molevade, Belgo Mineira, chega em Coronel Fabriciano inicialmente, né? Coronel Fabriciano, com uma linha férrea que vai eucalipto para alimentar os alto-fornos, surge aquele primeiro centro histórico ali, né, o centro de Coronel Fabriciano, e na sequência vem nessa região nossa, de Patinga, de Minas, por aí vai. Mas é de uma riqueza isso, incrível, né? Das pessoas que exploraram esse lugar enorme, né? Ainda com índios, e tem um intervalo muito grande aí, né?
Da linha férrea passar Ah, aqui no Ipatinga, em 1923, até Uzi-Minas, a gente tem um gap aí, né, de 30 anos, mais ou menos, que era só de uma parada, né, em lugar nenhum, praticamente, né, mas é porque com não, eu tropeiros, não a acho que quantidade dos a ideia, tropeiros. essa ideia que estava rolando em outros lugares, a ideia de fazer uma estrada de ferro que subisse um vale era licitada assim, quem é o empresário que quer fazer uma coisa dessa? Aí o empresário só fazia se ele pudesse ganhar dinheiro, assim, qual o dinheiro que vai pagar essa estrada de ferro. E aí juntava uma coleção de cargas, assim, o que vai ter? Você vê a Vitória Sim, Minas do Teófilo Otoni, que vai de Caravelas a Araçuaí, vai, inclusive, criando um desenvolvimento que não existia. Hoje em dia você faz o plano de estrada de ferro pensando o que tem lá para eu carregar. Naquela época, o cara pensava assim, o que tem lá para eu explorar e depois virar carga, né? E o Teófilo Otoni ganha também concessões de terra e tal. Então a estrada de ferro Vitória Minas é um vale muito maior. Aí quando você eles já tinham isso mapeado, assim, não era só a região de Diamantina, era toda a região, o Guanhães, Diamantina e tal. Itabira também já se sabia dos minérios de ferro, e era um raciocínio assim, se você puser um trem ali, dá para você ter sub-ramais, assim, que subam outros rios, né? Se você vem pelo Rio Doce, aí você tem um ramal que sobe o Rio Santo Antônio, e esse rio Santo Antônio vai dar em Guanhães, em Diamantina, você sobe o Rio Piracicaba, que é o que aconteceu com o Vale do Aço e tal. E aí esses ramais que sairiam do vale principal, que era o Vale do Rio Doce, e era para subir um outro ramo em direção à Viçosa, né, subindo o Rio Doce por outro caminho. Mas acabou que o minério de ferro descoberto em Itabira, eu não acho que ele fez a estrada dar uma volta, não. Estava previsto, mas é que ele era tão maior, até hoje, né, a carga toda que consegue passar é de minério de ferro, sobra um pouquinho para outras coisas. E, sim. e aí acabou que isso ficou tão forte, né, que, que acabou, por exemplo, o diamante, a região de Diamantina diminuiu muito a mineração por causa de diamante e tal, e aí tinha um plano de ferro no futuro também. Assim, a gente faz um anel, sobe o Rio Santo Antônio, vai até lá, e encontra com o ramal que sobe de Itabira, e aí esses ramais acabaram sendo feitos, só o de Itabira que foi feito. E até hoje tem esses planos, inclusive de fazer um anel, né? Você subir pelo Rio Santo Antônio e aí encontra com outro ramal, então você teria um monte de anéis e tal. Eu estou trabalhando num projeto de mineração esses dias em que a gente está fazendo. Eu comecei a trabalhar no projeto por causa de uma questão de patrimônio, porque a mina era uma nova mina, num lugar que já foi uma mina muito tempo atrás. Essa mina é, foi a região foi de um cara famoso, de um confidente, tem estrada real, tem uma confusão, tinha um problema de patrimônio inicialmente. Depois o Aham. projeto vai se desenvolvendo, agora a gente está parado no problema de logística, assim, onde que você leva o produto. O projeto andou, já se resolveu quase tudo, e tá esses dias, hoje à tarde, estava vendo isso. Quais são as opções? Aí tem muito pouca malha ferroviária para o lado de cá. Assim, não tem. A mina fica entre Ouro Preto e Mariana, fica quase na divisa. E se você escoa para o lado direito, para o lado leste, você viria dar no Vale do Rio Doce. Então, escoando para Sim. leste e para norte, tem a estrada de ferro Vitória-Minas, que é essa estrada que a gente está falando. E só tem ela. Não tem ramais, não tem uns ramais michurucas, assim, tem um que vai até Mariana, tem ramal da Estrada de Ferro que não vem para Belo Horizonte, né? Quando chega em Catas Altas, em Barão de Cocais, Uhum. tem um ramal que vai encontrar, vai dar lá em Congonhas, que pouca gente conhece porque não tem o trem de passageiro, mas enfim, tem uma opção de ramais a Estrada de Ferro Vitória Minas. Mas no fim das contas ela desce o Vale do Rio Doce. E aí falta ramal, não tem muito como embarcar. Assim, eu fiquei mapeando onde que tem pátio, estação ferroviária ou terminal ferroviário, onde tivesse cliente ou, ou embarcar, alguma maneira de embarcar um minério de uma mina. Não, aí para o lado de cá,
quase que não tem nada. Tem compradores, que é o que aconteceu com o Vale do Aço, por isso que chama Vale do Aço. Abriu uma porção de siderúrgica, porque já que você tinha um trem carregando muito minério ali, e esse trem, para não voltar vazio, o navio, enfim, o minério sai e o navio vem para cá cheio de carvão mineral. Então, esse carvão mineral começa, o trem sobe com carvão mineral e desce com minério de ferro. Mas isso é tão forte até hoje, depois de cento e tantos anos, que Jeca, Oi. tá travando um pouco. Tá travando um pouco. Você está me ouvindo? Tô. Você está me vendo e ouvindo? Tô. Eu não sei se a minha internet ou é a sua. Para mim está ficando bem embaçado. O pessoal que está assistindo, se puder só me falar. Uma vez eu estava fazendo uma live com o Lucas e, na verdade, eu travei e passei o resto da live travado. E não sei, o pessoal está me vendo normalmente? E o Rogério, ou não? Se movimentando, ouvindo. Eu liguei aqui no computador da Vivo, né? Quer dizer, é Wi-Fi. Aí tá meio lerdo. E no telefone eu estou usando só o celular mesmo. Não, mas é agora, tá, Gegé? Começou. Cissa, beleza, Cissa? Tá travando aí, Cissa? Onde que tá travando? Foi agora pro Gegé, um minuto que começou isso. Quadriculado. Parece que voltou. Tá bom? Ah, então, o Gegé que tava quadradinho, mas voltou. Acho que tá voltando, Gegé. Você tá voltando normal. A Cissa continua engraçada. Quadriculado, eu não consigo ler aqui. Mas enfim. Beleza, voltou normal. Uma internet. É uma internet. Eu acho que é o Wi-Fi da Vivo que tá ruim. Porque normalizou, aí, normalizou, fechou. Por falar nisso, aproveitando, e aí, pessoal, como é que tá todo mundo aí? Já vi tanta gente legal, tem gente até da Inglaterra, a Carol estava assistindo, o Pan, grande amigo aí, Cissa, vi Esdras, vi muita gente aqui, cara. É difícil, né? Dá vontade de cumprimentar todo mundo. É difícil demais, passa rapidinho demais essa. É muito rápido, rapaz. A gente já tem, por incrível que pareça, a gente já tem 40 minutos que a gente está conversando aqui, José. Você acredita nisso? Inacreditável. Pelo telefone é muito difícil de ler. Pelo computador até dá uma. O Júlio está sempre com a gente. E aí, Júlio? O Esdras. Tô vendo aqui tem uma galera aí. Arte Rogério, um cara que desenha muito em Portugal. Como é que é? Eu tô vendo aqui o Arte Rogério, um cara que desenha barbaridades em Portugal. Que massa. Eu não consigo ver, assim, porque não dá tempo de ler essas letrinhas que passam rápido. Mas aí que eu estava falando Rogério, aqui, assim, até hoje, esse Vale do Rio Doce é muito mal ramificado de logística, né? A logística que se estabeleceu por causa da quantidade de minério de ferro foi a de explorar ao máximo isso. Tem a segunda etapa, assim, vamos vender o minério, beleza. Agora, o que a gente pode fazer para ganhar mais dinheiro? É transformar esse minério em alguma coisa. E aí se estabeleceram essas indústrias siderúrgicas todas. Porque você vem o carvão mineral para botá-las para funcionar e desce o minério de ferro. Então você trata ele ali, continua descendo e tal. Isso está faltando ainda, essas ferrovias, né? Não sei se vai ter isso, porque não seria uma ferrovia inteira, seriam braços, ramos daqui para ali e tal. No início, lá no início, quando eu falei assim, que essa região ela recebeu muito investimento assim, na época desse período siderúrgico, e antes disso eu falei da linha férrea e tal, vai até nesse sentido. Antes disso, né, a região não tinha ainda recebido investimentos, recebeu inicialmente com a linha férrea, mas acho que era muito pouco, estava só cortando, né? Mas depois dizem até que o estudo dessa região parece que vem lá da época do Getúlio Vargas, pelo menos consta isso. Parece que algumas universidades fizeram alguns estudos e percebendo o potencial dessa região nossa aqui do Vale do Aço. Vale, e o Rio, e a linha férrea e tal. E dizem que esse estudo ali rapidamente chegou na mão, né, do presidente, e daí foi um desdobramento muito rápido.
para terem estudos e a implantação dessa planta siderúrgica aqui, né, cara? É, É impressionante isso, né? Esse processo, como você falou, super recente, né, dessa região. E assim como aqui, tem várias outras regiões no Brasil com histórias semelhantes, né? Umas que já não existem mais, os polos siderúrgicos, metalúrgicos, Fabris de São Paulo, por exemplo, que hoje já nem existem mais, também aconteceu dessa forma, né? Muito rapidamente, de uma hora para outra, entrou em colapso e já nem existem mais, hoje são ruínas, né? Se transformaram em galpões e por aí vai, né? A gente não mas sabe qual vai ser o futuro dessa região nossa, né? bom, minério, essas coisas muito extrativas são meio controladas, né? Você não extrai mais do que não extrai tudo que pode por uma questão de manter preços e tal. Então, o mais importante é gerar complementação, né? É ter um leque completo. E esse leque é o que está demorando para acontecer. A gente tem uma região de 150 anos de desenvolvimento, 100, 150. Todas as cidades são relativamente novas e as mais antigas são do período de mineração, tipo Antônio Dias, né? E aí essas cidades mais recentes vieram seguindo esses desenvolvimentos, esse eixo infraestrutural que a ferrovia estabelece. Uhum. Vai minério de lá para cá, vem até o subproduto da siderurgia, que é o calcário, continua até Belo Horizonte para as fábricas de cimento. Então você tem uma produtividade. Até hoje a Estrada de Ferro Vitória Minas é a ferrovia mais produtiva do Brasil. Ela não cabe mais nada. Assim, pedir para transportar uma pena nela não tem lugar. Sim, E escoamento, sim, sim. aí ela, eu acho que precisa desses braços, dessas ramificações. Mas essas ramificações precisam de justificativa. Assim, você precisa ter um surto de desenvolvimento para isso acontecer. E Sim. como o Brasil é muito grande, essas outras descobertas foram se espalhando, né? Então você perde a ênfase. Assim, quando a Vale descobre Carajás, é preferível deixar Itabira quieto do que explorar Guanhães, por exemplo. E agora está aparecendo uma porção de mineradoras menores, porque elas têm que lutar mais, né? Assim, tem um trabalho a mais e a Vale já não tem mais que lutar, ela tem tudo estabelecido. E aí o que eu estava dizendo é que você tem pouco desenvolvimento para o lado de cá, porque isso é tudo mais recente. O lado de lá, o lado oeste, assim, a oeste de Ouro Preto, você tem uma porção de outras linhas férreas, uma porção de outros, tudo parecido, assim, Minas e tal, por causa do quadrilátero ferrífero. Mas você também tem agricultura, indústrias, grandes eixos viários que ligam Rio, Belo Horizonte, São Paulo, Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Espírito Santo e tal. E aí esse canto de cá ficou meio... Você vê que a duplicação da 381 vai trazer muito mais movimento, porque uma coisa leva a outra, abre uma indústria, o cara quer fabricar, sei lá o que, prego, geladeira, uma coisa assim, ele quer se estabelecer... Escoamento, né? Sim. Aí ele vai ter um escoamento rodoviário, por enquanto, né? E mais tarde, eu acho que isso começa a se justificar. O estabelecimento de novos braços ferroviários, subindo o Rio Santo Antônio até Guanhães, encontrando com o de Itabira, subindo o Rio Doce até Viçosa e tal. E aí isso vai... Tem a tal ferrovia transoceânica que a gente falou na live passada, né, que é aquela história que a gente falou, assim, você tem uma linha da FCA atualmente que está parada, que é a Estrada da Leopoldina, que sai, era um pedaço da Estrada da Leopoldina, que sai do extremo norte do estado do Rio e extremo sul do Espírito Santo, para cima de Campos e tal. Aí essa linha vem até perto de Muriaé, de Laranjal e tal, e está parada. Aí falta construir esse bracinho que atravessa transversal, né, passaria por Ipatinga, uma região assim, para encontrar com outras linhas lá. Na hora que essa malha começar a se estabelecer, como a gente tinha dito na outra live, isso gera um outro tipo de desenvolvimento. Então você já tem rodovias, elas eram ruins, estão sendo reformadas, né? A 381 nunca teve um projeto, era uma emenda de estradas diferentes, que passavam por serras diferentes, muito mal emendadas,
E o projeto agora é grandioso, uma plataforma de 100 metros. Você vê, quem viaja por ela durante a obra, vê o tamanho da obra, assim, uma coisa gigantesca. E isso dura para muito tempo. Assim que isso fica pronto, começam essas novas indústrias, e aí isso é tudo picadinho. Assim. Graças a Deus, a gente não vai ter mais um desenvolvimento baseado numa coisa só. Assim, não vai ser mais baseado nem em minério, nem em siderurgia. Essas coisas não é que elas entram em decadência, mas elas se estabelecem. Assim. Chega num patamar, né? A curva sobe, 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 é uma dificuldade danada, uma luta danada, tem que construir tudo. Para você fazer uma siderúrgica no Vale do Aço, você vê assim, a Uzi Minas teve que construir pontes, cidades inteiras, né? Monlevade constrói uma subcidade ao lado de Monlevade, a Cesita constrói uma subcidade ao lado de Timóteo, e aí elas vão tentando gastar menos, assim, a Cenibra, que é da década de 70, já não quer construir cidade nenhuma, ela já fala assim, os caras vão morar nas cidades que existem, aí a gente vai só botar esse tanto de ônibus que fica levando gente para lá e para cá, para ir trabalhar lá na Cenibra, e aí começa a aparecer universidades, dentistas e tudo mais e tal. Agora você tem até um povo que mora nesses lugares que produz coisas, subprodutos do que tem ali. Você vê que há um tempo atrás, eu lembro que no ano 2000, sei lá, eu tinha participado do final de um projeto em que o povo desistiu do projeto, porque você não conseguia comprar aço inox em Timóteo. O projeto começou a dizer assim, tem muito aço inox lá, tem uma fábrica de aço inox. E não conseguia comprar porque a venda era feita em São Paulo, e o cara achava assim, tô aqui do lado da fábrica e ninguém quer me vender. E o cara da fábrica falou, A Daniele Garcia teve esse problema. Ela queria comprar aço Cortenha aqui. E a Uzi Minas falou, não tem jeito. Ela teve que importar, vamos dizer assim, né, de outra região do Brasil, e possivelmente era um aço da Uzi Minas. Ela comprou um aço da Uzi Minas aqui. Ela passou por isso. Esse negócio eu acho que é até bom, né, cara? Porque isso mostra um desenvolvimento que quem está ali perto fica meio chateado, assim. Mas pensa bem, você vai abrir um barraco, um boteco para vender aço inox no Vale do Aço para fazer o quê? Meia dúzia de caixa d'água, uma coisa assim. Então tem que comprar em São Paulo mesmo. E isso quer dizer que o mundo fica mais globalista, no sentido, não nesse sentido que o povo fala, assim, mas mais integrado, porque é mais expandido. Então você tem que comprar tudo daqui para ali e tal. Um exemplo, assim, essas coisas ficam acontecem cada vez mais e são engraçadas, né? Um dos melhores cafés que eu compro atualmente, que eu tenho uma máquina de café, né, uma máquina de café expresso, é um café importado da Argentina, que importa ele de Manhuaçu. E ele sai mais barato no supermercado do que o café Três Corações, por exemplo, para dar um exemplo. Então você compra um café argentino, assim, o argentino foi lá em Manhuaçu, selecionou, escolheu o café e tal, leva para, sei lá se leva para a Argentina, né, mas pelo menos faz um saco dizendo que ele é feito na Argentina, importado de Manhuaçu, num bom sentido, assim, olha que café bom, ele vem de Manhuaçu. Aí eu vou e compro esse café de volta no lugar, né? Isso é uma coisa que a logística de hoje em dia permite, e a do futuro vai permitir mais ainda. Aí você vai ficar... interessante, Reginaldo. Sim, isso me faz lembrar as teorias dos lugares centrais do cristal. É lógico que enquanto uma... A gente até iniciou a conversa falando muito dessas teorias que muitas vezes elas deixam de existir. Mas é muito interessante, isso está me fazendo lembrar o Kristaller no sentido de pensar nesses lugares centrais como se a gente tivesse quase como uma hierarquia, né? Como se a gente tivesse uma grande célula, que é esse lugar central. A gente tem células menores, outras menores ainda e tal. Depois elas começam a aumentar de novo no sentido de um outro grande centro, que vai construindo polos, né? Acaba sendo um pouco isso, né? Nós somos polo, atraímos pessoas das regiões próximas, mas tem determinadas especialidades que as pessoas não vão achar em Belo Horizonte, não vão achar aqui no Vale do Aço, só vão achar em BH. Então, até nós vamos ter que sair daqui para Belo Horizonte. E tem coisas que a gente não acha nem em Belo Horizonte, que a gente tem que procurar um núcleo ainda maior, que possivelmente é em São Paulo. E por aí vai. É muito interessante essa divisão. Tem um pouco a ver com isso, né? A logística acaba criando isso, né? Assim, aqui a gente produz, mas a gente
a gente vai ter que ter acesso ao produto em São Paulo, né? Como você falou. É, É uma teoria meio datada, naturalmente, feita lá na Alemanha, que tinha uma realidade própria da Alemanha, mas me fez lembrar disso agora. como a gente até falou da outra vez, o Cristal ele estabelece lugares e é um lugar parado, assim, localiza aqui, pronto. Aí a evolução disso foi estabelecer os vínculos, o que um lugar tem a ver com o outro, né? E aí você tem essas Sim, movimentações que aquele projeto do IBGE que chama REGIC, ele basicamente ele usa a teoria do lugar central para você estabelecer o polo, assim, onde está a polarização, que é uma questão de localização. Em seguida, você tem dados de pesquisa de quem se movimenta atrás de quê. Então você tem assim, movimentação, inclusive o último REGIC de 2019, bem a calhar, forçou muito a questão de saúde, bem a calhar porque veio a pandemia logo depois. E era uma definição assim, vamos ver como que as pessoas se movimentam atrás de serviços de saúde, que é uma sofisticação danada, né? Assim, tem todo esse desenvolvimento para chegar no ponto em que você vai se preocupar com movimentação por serviços de saúde. Tem de varejo, que as pessoas se movimentam para comprar coisas em outra cidade, por que elas se movimentam, porque só tem na outra cidade e tal. E aí essa movimentação é que o Kristaller não tinha feito a conta. A movimentação acaba tendo que considerar os vínculos e as influências, que é o que chama REGIC, né? Região de influência das cidades. E hoje em dia eu vivo discutindo, às vezes com grupos de amigos pelo WhatsApp, de gente que mexe com isso, com valorização imobiliária, com pesquisas de localização, com geolocalização sim, e tal. Os caras, assim, parece um consenso que quem está mais adiantado nisso são os varejistas, os supermercados. Eles sabem para que lado que a cidade está crescendo, onde vai ter mais gente, onde vai ter gente que compra e tal. E eu acho que isso sempre foi verdade. Assim, toda pesquisa de mobilidade, para mim, inclusive de vetores urbanos, eu sempre achei que isso era um método. Assim, você vai em qualquer cidade, qualquer lugar, entra na primeira mercearia, nos botecos, mercearias e supermercadinhos, e pergunta onde que o cara abriria a próxima filial dele. Esse povo tem um planejamento urbano na cabeça pronto, assim, meio intuitivo. sim. Eles percebem no dia a dia, percebem no caixa ali, de onde vem o cliente, o que o cliente quer, e esse povo vive disso, de espertamente colocar na gôndola o que o cliente está buscando para atrair mais clientes, para dar mais dinheiro e tal. Aí isso é planejamento Sim. urbano do mais puro, né? E Exatamente, é dinâmico, né? É muito interessante essa questão do planejamento urbano, porque ela é vivo, né? Na verdade, ele está em constante processo de transformação e de atualização. Isso que eu acho que é o mais interessante no planejamento. Nesse sentido, Rogério, eu até fico pensando que muitas vezes há um equívoco na forma como nós, depois que profissionais que vão executar esse tipo de coisa, muitas vezes a gente pega um estudo que é específico para um determinado lugar, e depois a gente, de maneira muito entusiasmada, a gente acaba replicando aquilo em locais completamente de forma incoerente e descontextualizada. Isso acontece, a o gente tempo que todo. inclusive como professores, isso acontece muito, né? Eu fico assim, fazendo uma, um paralelo, assim, que talvez não caiba muito, mas a gente vê, por exemplo, alguns estudos mesmo modernistas ou pós-modernos, por exemplo, o Robert Ventura com aquele livro lá, Aprendendo com Las Vegas, é um negócio impressionante, né? Assim, ele vai a Las Vegas, faz um levantamento sobre uma dinâmica e uma linguagem arquitetônica própria e urbanística, né? Própria de uma dinâmica que, para ela funcionar com a velocidade dos automóveis e tudo, ela tinha motivo de ser daquele jeito. E é muito interessante como que isso vai se reverberando no mundo inteiro como um estilo, né? Acaba se transformando no estilo de edifício. E no urbanismo tem muito isso também, né? As pessoas elas ficam meio que observam uma Jane Jacobs, por exemplo, falando sobre um desenho urbanístico próprio de uma região de Boston com não sei o que e tal, tal, tal. E a gente muitas vezes pega aquilo e a gente quer imprimir aquilo numa cidade que muitas vezes não tem nenhuma relação. Eu falo assim,
seria muito interessante se a gente percebesse a coerência daquilo, o contexto, mas muitas vezes há uma inocência muito grande, principalmente por pessoas pouco experientes, os mais teóricos, né? As pessoas que são mais teóricas e têm pouca experiência de aplicabilidade, de experiência prática, levam ao pé da letra, né? Eu percebo isso o tempo inteiro, principalmente no meio acadêmico, né? Isso é muito comum, concorda comigo ou não? É aquilo que eu tinha falado até no começo dessa live, assim, o dinamismo do meio urbano, da urbanização é tão grande que não dá tempo de um livro ser bom. Assim, acabou de acontecer uma coisa, o cara até que pesquisa, a gente já comentou isso na outra live também, que boa parte disso tem que ser feito por meio de especulação. Assim, vão tentar descobrir o que vai acontecer, mesmo que pareça absurdo, para de certo modo a gente estar preparado. Aí todo livro consensual, corretíssimo, todo mundo concorda e tal, ele trata de 50 anos atrás, de processos de Sim. 50 anos atrás. E esse raciocínio urbano ele é muito multifatorial. Assim, tem um lado que assim, você tem fatores demais para compor um quadro de análise. Eu sempre fico brincando com isso, assim, porque a gente trabalha com a montagem com a composição desse quadro de análise sempre. Se você for projetar uma escova de dente, você monta lá os fatores que importam. Quando você vai falar de uma cidade, aí vira uma coisa impossível de você dar conta de todos os fatores. Então é relativamente normal que você perca alguns, esqueça, veja errado, se engane. E ainda tem isso, assim, como aquilo está acontecendo muito rápido, assim, uma coisa é ter muitos fatores, outra coisa é esses muitos fatores estarem borbulhando com uma velocidade estúpida. Então não dá tempo de você acompanhar. Aí você tem que montar um quadro, tem que levar em conta o tal livro que já está ultrapassado, porque todos os livros ultrapassados estão valendo. Eu sempre falo que eles são ultrapassados, assim. E aí o cara que monta esse quadro, ele além de ter que entender tudo que está acontecendo, ele tem que saber tudo que já aconteceu. É por isso que a gente tem essa formação de estudar essas teorias todas clássicas e tal. Mas você tem que ficar esperto. Assim, você não pode ficar preso a nada, nem ao passado, nem ao futuro, nem à especulação, nem a uma coisinha que você vê assim, olha, tem um negócio ali esfogueteando, assim, é aquilo que define tudo. Nunca é. É sempre E essa nova teoria que a gente vai precisar usar, ela não existe ainda. Então você tem que ter uma criatividade nas pesquisas de planejamento urbano. Várias vezes. Você que parece que travou agora, mas voltou. Está preparado? Deu uma travada e voltou. Uhum. Mas aí o que eu estava falando, assim, que você, várias vezes, uns 25 planos diretores. Eu perdi a conta no 24, 20 e pouco. Assim. De alguém me pergunta assim, de onde você tirou essa teoria para essa análise que você está fazendo? E a gente responder candidamente assim, eu inventei ela. Assim, eu peguei isso, juntei com aquilo, fiz um bolo e não segui nenhuma receita. Aí o cara fica assim, mas qual bolo? Que receita? Se não for assim, não é válido. Pô, tô te explicando, assim, a receita de bolo é mais ou menos a mesma. Só que eu inventei um bolo aqui meio diferente, uma coisa Masterchef, assim, não tinha esse negócio, eu usei outro ingrediente, não tinha isso, usei aquilo. E aí as pessoas, acontece isso que você está falando, o cara é muito bitolado, em teoria fica meio assim, não, isso não é válido. Aí, então tá bom, vamos esperar 30 anos. Como que eu vou validar uma coisa dessa? Assim? A ideia de validar isso é teórica, é fundamentada assim, mas você não pode ficar preso nesse tipo de teorização que só respeito às teorias antigas. Ninguém mudou nada até agora, o mundo não muda. A gente está trabalhando com essa mudança, então não tem como ser tão rígido. Exatamente. Inclusive porque as coisas estão mudando. Já está chegando no... Hã? Eu falo, aquilo que eu estou falando. Eu acredito. Esses dias eu estava com um papo com meus filhos dentro do carro, né? Eu, a Andressa, minha esposa, e os meninos no carro, e a Beatriz, de 7 anos, estava falando comigo que ela estava tendo uma conversa com os avós dela, falando que muito em breve os veículos possivelmente não terão nem motorista. Aí eu fui, achei interessante a conversa e tal, porque eu estava dirigindo na hora. E é muito interessante nós pensarmos isso, porque aquela coisa lá do Blade Runner, que é aqueles filmes aí, né, que estavam tratando do futuro,
Quando a gente fala de uma internet, muitas vezes até 6G, né, que tem um pessoal falando aí que já tem internet até 6G, né, indo para o espaço, É. e os veículos, a partir do momento que todos eles, através da internet das coisas, eles realmente forem conectados uns aos outros, Outra vez. eu estou recebendo mensagem do WhatsApp, Ah, pode ser. mas olha só, não é que eu estou mandando fechar, mas é o seguinte, é muito interessante nós pensarmos, a partir do momento que os veículos todos, assim, sei lá, a partir da data tal, todos os veículos deverão ter a característica X, e eles forem todos, através da internet das coisas, eles foram todos conectados entre eles, o ideal é que ninguém nem dirija mais mesmo. O ideal é que eles se Não. comuniquem e que entrem no eixo, quase como se fosse um trem, e você coloca o seu destino e ele vai embora. Com uma velocidade X, eu te falo que você vai levar 53 minutos para chegar no lugar tal, teoricamente você vai chegar com 53 minutos, né? Ou seja, Algumas coisas já são assim e vão ser. já Mas você, são. mas você Mas as também. coisas vão, imagina como que as cidades elas vão se transformar nas próximas décadas. Agora, as próximas poucas décadas, eu acredito que vai sofrer uma alteração considerável. Começar pelas câmeras Ah, de sim. segurança. É. Assim, sempre teve Já essa estão conversa, acontecendo. mas sim, sim. Já está acontecendo, mas ao mesmo tempo, é aquela história que a gente não pode esquecer, as teorias. Tem cada vez mais gente andando a pé, de bicicleta, de monociclo, lambretinhas e mil coisas esquisitas aí. É, aí a gente tem que dar conta disso tudo, né? É para ter a cidadezinha medieval, vamos dizer assim, funcionando com a internet das coisas, com videogame. E o Sim, videogame é real, né? Agora, assim, estava falando de projetos de mineração, eles são quase todos operados de uma sala com ar-condicionado. Ninguém mais dirige caminhão, nem a máquina. E o sim, problema o cara reclama é que ele trabalha numa sala com ar-condicionado e tal, num videogame. Assim, o cara que trabalha com a máquina, por exemplo, para carregar um caminhão. O que ele reclama é que ele não consegue ter o sentimento de pressão, assim, se ele está apertando, não está e tal, porque ele não consegue observar tanto. Aí eles criam mais um tanto de sensores, mais um tanto de câmeras para dar para esse cara uma sensação que ele não consegue ter porque ele está operando de forma robótica, né? Mas assim, o robô é um cara que controla tudo. E aí cria tanto sensor e tanta câmera que o cara reclama que ele não dá conta de perceber todos aqueles fatores. Tipo quando cai um avião que o povo descobre assim, que aconteceu um erro lá no meio daquela quantidade de luzinha e o piloto não conseguiu ver, uma coisa não funcionou. Tá ficando assim em coisas banais do dia a dia. A gente já vive assim, com inteligência artificial em tudo, né? Assim, eu vejo, eu faço muito isso. Assim, para ir para casa, eu ligo o Waze. Não que eu não saiba ir para casa, mas é que o Waze já vai te dizendo que hora você vai chegar, que uma rua está interrompida, que às vezes o Waze fala assim, vira aqui, eu fico, como assim vira aqui? Tá errando o caminho. Aí você vai olhar, não estava não, é melhor confiar. Eu já desconfiei do Waze e me ferrei, sim. por exemplo. Ele me mandou entrar numa rua estranha, eu falei, tá doido, não vou entrar. E depois bati num engarrafamento interminável, né? Demora 1 hora. Aí da próxima vez você respeita o Waze, porque ele já tinha feito uma conta que eu não tinha nem condição de perceber, não daria tempo de dirigir e ficar verificando aquilo. E a gente já está vivendo isso. Em planejamento urbano já acontece muito Em isso. Belo Horizonte, né? Você está em Belo Horizonte, você está num grande centro urbano, a gente sabe que as coisas aí elas acabam acontecendo mais rapidamente do que no interior. Mas você acha que aqui na região, por exemplo, do Vale do Aço, ou outras regiões com esse porte aqui, você acha que isso tem uma, é precário, né? A gente ainda, essa região nossa ainda é privilegiada, vamos dizer assim, em relação a várias outras regiões desse porte, né? Mas ainda é precário, né? A gente sabe que tem as suas precariedades. Sempre o Você tamanho acha do que mercado limita, né? Se não? você tem um Mas mercado com de esses 600 mil investimentos habitantes, agora cada da polo 381, desse. mas esse investimento agora de logística, com a possibilidade até de uma rodovia dessa transoceânica, uma ferrovia transoceânica, tal, o aeroporto internacional, que o pessoal está começando a voltar com essa conversa aqui no Vale do Aço, né? E por aí vai, pode ser que a gente tenha aí um novo fôlego nessa região, né? Está precisando acontecer, inclusive, né?
Certamente, aquela diversidade que eu estava falando, que é o que eu acho mais importante, é que dá sustentabilidade. Voltando sempre na teoria da evolução do Charles Darwin, assim, a espécie que sobrevive é a que tem mais diversidade, porque ela tem mais capacidade de se adaptar. E o Vale do Aço é um entroncamento rodo, férreo, aéreo. E precisa explorar isso, não se basear em nenhum deles só, mas em todos ao mesmo tempo. Isso cria uma dificuldade, porque aquilo que a gente estava falando, a gente mal dá conta de entender o que está acontecendo, muito menos o que aconteceu do passado até hoje, muito menos o que vai acontecer para o futuro. E aí é que tem muito engano. Se vê uma coisa que eu vejo sempre aluno propondo, assim, vou fazer um aeroporto internacional aqui e aqui vai virar Paris. Cada coisa se tem que analisar de um jeito. Foi feito o aeroporto de um porto internacional que consegue receber Boeing X. Bom, o pessoal muitas vezes deve achar que a gente vai se transformar num lugar turístico como Paris, né? Os mesmos turistas que estavam indo para Paris vão falar assim, não, vamos para Ipatinga. Vamos dar uma passada. Tudo igual. Nunca é tudo igual, e esse que é o perigo de fazer planejamento tentando usar padrões preconcebidos, ou aquela história que a gente falou da outra vez, de fazer uma cenarização em que você, em vez de criar vários cenários alternativos, escolhe um alvo. Assim. Eu vou chegar lá. É uma questão de resiliência, paciência, insistência, vou bater nesse martelo aqui 50 vezes que eu chego lá. Não é bem assim que funciona, por causa dessa composição toda de planejamento urbano, em que não é só por uma questão de insistência. Até a insistência tem isso, né? Se ficar insistindo em coisas impossíveis, está perdendo tempo. A gente tem uma grande possibilidade de ir fazendo a coisa escalonável. Que primeira etapa que eu posso ter? Isso é básico de planejamento. Que primeira etapa que eu preciso ter para depois ter a segunda, depois ter a terceira? E ter que apostar nessas etapas todas é realmente pensando lá no fim. Assim, daqui a 50 anos eu vou estar com a terceira ou quarta etapa pronta e vou estar muito melhor. Mas como que eu chego lá pulando etapas? Eu tenho que fazer a primeira, depois a segunda, depois a terceira. E pensando nisso, assim, eu estou pensando lá na frente, mas eu tenho que pensar no primeiro passo. E nessa composição geral. O que vai ter, o que não tem. Os aviões hoje têm uma limitação, acho que de 70 em 70 quilômetros, que a ANAC quer que tenha um aeroporto, mas você tem uma porção de outros tipos de aeroporto de carga, aeroporto disso, daquilo, a rede... é aquela história dos modais que são diferentes, né? Um avião é quase como um carro, em termos de flexibilidade, ele pode virar para lá ou para cá. Se ele estava indo posar ali, não deu, pousa no outro lugar mais perto e tal. Enquanto que um trem fica preso no trilho que tiver, do jeito que tiver, para onde for, e um atrás do outro. Não tem como ultrapassar também, né? Então, cada modal funciona de um jeito, né? Então você tem que ter um planejamento por mil. Aquela história, é muito difícil montar esse quadro de análise. Esse quadro de análise é flexível, enquanto você está montando, ele está mudando, e depois, na hora que você está tomando as decisões, também ele continua mudando. Então, manter um planejamento de longo prazo não quer dizer que você faz planos de 50 anos, quer dizer que você planeja o tempo todo e mantém aqueles registros atualizados. Mudou daqui, mudou para ali e tal. Um pouco de especulação, um pouco de história, um pouco disso, um pouco daquilo. Muito de geomorfologia, né? Assim, que terreno que a gente está, né? Ô, Jejeca, desculpa interromper, mas eu tô achando ótimo o fundo, cara. O fundo do seu... de onde você ficou está. preto, né? A gente começou uma live, estava claro. A gente começou a live, estava claro aí atrás. Para eu acender a luz aqui, eu tenho que sair. Para eu acender a luz, eu tenho que sair daqui. Ô, Jejeca, não, mas olha só. Assim Rogério, sinistro assim mesmo. não, mas, Rogério, deixa eu te falar. Vamos fazer o seguinte, olha só. Infelizmente, eu não vou nem poder continuar agora, mas tinha combinado a gente continua, vamos continuar. Na verdade, eu imaginei que fosse ser assim, a gente ia pegar essa discussão, discutirmos o planejamento urbano, utilizando como trampolim dessa conversa a região metropolitana do Vale do Aço, e sabia que, assim, uma hora e meia seria muito pouco. Vamos fazer o seguinte,
Já vamos deixar a próxima live A para a gente próxima? talvez Sim, dar continuidade a essa conversa, sim, sim. certo? Vamos conversando aí. O povo aí Fechou. também que está falando podia sugerir participar. A gente não, nesse formato a gente não consegue ler muito, porque passa muito rápido, mas podem Infelizmente, realmente. sugerir. Próxima live aí vai ser a número 3 já. Estamos. Beleza. Número 3 a gente dá uma. Talvez já que a gente fez essa introdução sobre. A gente está aproximando cada vez mais do que nos interessa regionalmente, vamos dizer assim, né? Seja aqui na região metropolitana do Vale do Aço, ou seja em qualquer outra região do Brasil, né? No primeiro momento. Mas acho que a gente já fez uma introdução, talvez a gente consiga aproximar ainda mais de problemáticas que, que faz mais parte da nossa vida, né? Aqui ou em outro local, e quem sabe a gente pensa nos desdobramentos futuros disso, né? Quem sabe pensar, e aí, para que lado que a gente vai caminhar, né? Se aponta para que lado? Quais são as vocações dessa região a partir disso e tal? Sim, Bora sim. para Vamos, a gente próximo a convida gente. na próxima, então, fazendo arte. Inclusive o Felipe, né? O Felipe Siqueira, que está fazendo uma arte É, incrível aí. O Felipe, em breve, então, vai fazer uma terceira para gente e a gente divulga. Certo? tá ok. Então tá bom. Foi Ô, ótimo. Rogério, cara, obrigado novamente. Em breve, então, a gente retoma essa conversa. Sim, Fechou? vamos lá. Daí a gente avisa pro pessoal. Até Beleza. mais, então. Boa Beleza, noite para todo gente. mundo. Muito obrigado. Obrigado Esse aí pra povo todos. todo aí que eu não consigo ver quem é. É difícil Mas de é isso aí. digitar no Obrigado telefone. pela participação, pela presença de todo mundo aí. É uma pena a gente talvez não conseguir falar com todos, mas nós vamos aprender, né, gente? Eu vou recortar isso depois. Eu pego o filme, ponho no YouTube, coloco em recorte, dá para o pessoal participar lá também depois. Fechou. E fica gravado, que é uma vantagem, né? Fica lá no seu Fica perfil. gravado. Então tá, cara. Até a Gente, próxima. então tá bem, gente. Tudo de bom para vocês. Um grande abraço. Obrigado. Falou. Tchau, tchau. Alô.